And if she ever was mistaken, well, that was your opinion, and you were... Olá! No vídeo de hoje vamos fazer o resumo do filme Hereditário, lançado em 2018. O filme começa com um texto informando que uma mulher de 78 anos chamada Ellen faleceu após passar por um longo período doente. Também é informado que ela é viúva e teve 2 filhos, Anne e Charles, que já havia falecido. Ellen também deixou 2 netos, Peter e Charlie. Na próxima cena, vemos Steve acordando seu filho Peter, e logo depois indo até a casa na árvore acordar sua filha Charlie. E Steve briga com a filha por ela ter dormido lá. Todos vão para o funeral de Ellen. E lá conhecemos Anne, que está fazendo um discurso comentando um pouco sobre a personalidade difícil da mãe. Charlie se aproxima do caixão e fica olhando um colar que Ellen estava usando. Ainda durante o discurso, vemos que Charlie tem um tique e costuma fazer um barulho com a boca. That was your opinion, and you were... Depois vemos Charlie comendo um chocolate. E Steve chega logo em seguida perguntando se tem nozes, já que a garota é alérgica. Depois a família Graham volta para casa. E à noite, Anne vai até o quarto de Charlie e vê que a menina desenhou a avó. Anne diz que Ellen era muito apegada a ela e que não deixava ninguém dar comida para Charlie. Isso desde que ela era um bebê. Charlie responde que a avó queria que ela fosse um menino. Depois disso, Anne carrega algumas caixas com as coisas de sua mãe. Ela encontra um livro sobre espiritismo e dentro dele uma carta escrita por Ellen, dizendo para Anne que a escondeu algumas coisas e que ela não deve se desesperar com as perdas, pois tudo valerá a pena e que o sacrifício não será nada perto das recompensas. Ao apagar a luz, Anne vê sua mãe, mas ela desaparece logo depois. No dia seguinte, a professora chama a atenção de Charlie, pois ela está aparentemente fazendo um brinquedo ao invés de fazer a prova. Nessa hora, um pombo morre após bater no vidro da sala. Mais tarde, Charlie vai até o animal morto, corta a cabeça dele com uma tesoura e coloca no bolso. Charlie também vê uma mulher sorrindo para ela do outro lado da rua. Enquanto isso, Anne está fazendo miniaturas, quando percebe que a porta do quarto de sua mãe está aberta. Ela acha estranho e pergunta para Steve se foi ele quem abriu a porta, mas ele diz que não. O telefone toca, e Steve fica sabendo que alguém mexeu no túmulo de Ellen. Porém, ele decide não falar nada para Anne, e ela diz que vai sair para ir ao cinema. Só que Steve não é o único a esconder as coisas, já que Anne na verdade está participando de um grupo de apoio, onde conta um pouco sobre sua vida e suas dores. Anne começa a contar sobre a morte de sua mãe, e fala que elas não eram muito próximas, até Ellen ficar doente. O pai havia morrido quando ela era bebê, pois teve uma depressão psicótica e parou de se alimentar, morrendo por inanição. Já o irmão mais velho morreu enforcado aos 16 anos. Ele havia deixado uma carta dizendo que a mãe tentava colocar pessoas dentro dele, mas ninguém deu importância, pois ele era esquizofrênico. No dia seguinte, Charlie caminha pelo quintal segurando a cabeça do pombo. Ela vê Ellen no meio do quintal com fogo em volta, e caminha naquela direção. Porém, Anne aparece e briga com a menina por ela ter saído de casa sem os sapatos. Peter pede permissão para ir a uma festa, e para evitar que ele beba, Anne fala para ele levar Charlie também. Na festa, Peter tenta se livrar de Charlie, falando para a menina ir pegar um pedaço de bolo, enquanto ele vai para um dos quartos usar droga com os colegas. Até que pouco tempo depois, Charlie aparece no quarto dizendo que não está conseguindo respirar. E ela começou a passar mal pois o bolo era de nozes, e Peter não sabia. Ele sai em direção ao hospital, e a cada minuto que passa, Charlie parece ficar cada vez mais sufocada. Desesperada, ela abre o vidro do carro e coloca a cabeça para fora para tentar respirar. Peter desvia de um animal na estrada, mas ao fazer isso, Charlie bate a cabeça em um poste e é decapitada na hora. Peter fica um bom tempo parado sem acreditar no que aconteceu. Então ele volta a dirigir em direção à sua casa. Peter não avisa ninguém sobre o acidente e deita na cama. No dia seguinte, Anne vai até o carro e encontra o corpo da filha. Oh, God! It is killing! I just need to die! Ah! Nessa hora também é mostrado como ficou a cabeça de Charlie, que estava caída na estrada cheia de formigas. A família fica ainda mais abalada. E à noite, Steve vai até o quarto da filha e começa a olhar os desenhos que ela fazia. Depois vemos Peter usando drogas com seus amigos novamente. Só que de repente ele começa a sentir falta de ar e começa a chorar. À noite, Anne sai escondida para ir até o grupo de apoio. Só que dessa vez ela decide não entrar. Mas nessa hora ela é abordada por uma senhora que pergunta se ela não vai participar. Anne diz que perdeu a filha, e a mulher responde que seu nome é Joanne, e que ela também havia perdido o filho e o neto há pouco tempo. Joanne dá seu telefone, e se oferece caso Anne queira conversar. Então, no dia seguinte,
Anne vai até a casa dela e começa a contar como foi encontrar o corpo de Charlie. Joanne pergunta como é a relação de Anne com Peter, e ela responde que é sonâmbula, e que em uma das crises ela jogou o Tinder nos filhos e em si mesma. Porém, ela acordou logo depois de acender um fósforo. Só que nem Steve nem os filhos haviam acreditado que aquilo foi uma crise de sonambulismo. Mais tarde, Steve entra no ateliê onde Anne faz miniaturas, e vê que ela fez a cabeça de Charlie decapitada na estrada. Eles acabam discutindo, pois Steve fica preocupado que aquilo afete a saúde mental de Peter, mas Anne responde dizendo que aquilo era apenas arte. No jantar, Anne e Peter começam a discutir, e ela diz que entende que ele está sofrendo, só que isso não mudava o que havia acontecido, e que o fato dele simplesmente seguir em frente a deixava irritada. Peter não fica calado, e também culpa a mãe pelo que aconteceu. She didn't want to go to the party. So why was she there? Right. We're stopping this right now. Set. No dia seguinte, Anne encontra Joanne em um estacionamento. Ela está muito feliz, pois um médium fez uma sessão espírita em seu apartamento, e ela conseguiu ouvir a voz do neto. Joanne parece estar muito animada para mostrar tudo para Anne, e apesar dela não acreditar muito nesse tipo de coisa, aceita ir até o apartamento de Joanne. Elas acendem uma vela, e pedem para que o espírito do menino mexa um copo caso queira se comunicar. De início, Anne pensa que se trata de algum truque, até que o espírito começa a escrever em uma lousa. Anne fica assustada e decide parar a sessão e ir embora. Mas antes que ela saia, Joanne diz que ela pode fazer o mesmo para se comunicar com Charlie. Antes de começar tudo, Anne só precisaria ler um ritual que está escrito em uma língua desconhecida, fazer a sessão com todos os membros da casa, acender uma vela e pegar um objeto de Charlie. À noite, Anne vê que há várias formigas no quarto. Ela se levanta e vê que os insetos estão indo em direção ao quarto de Peter. Quando ela chega lá, vemos que o garoto está coberto de formigas. Só que isso era apenas uma alucinação de Anne. Do nada, ela diz pro Peter que não queria ser mãe dele, e que inclusive tentou abortá-lo. Peter fica desesperado ao perceber que sua mãe já havia tentado acabar com sua vida mais de uma vez. Ela começa a gritar que tentou salvá-lo, e então o quarto começa a pegar fogo. Só que isso era apenas um pesadelo de Anne. Ela vai até o quarto de Peter e começa a se desculpar, e depois chama ele falando que descobriu uma coisa. Anne também acorda Steve e chama ele também. É aí que vemos que ela vai tentar se comunicar com Charlie. Anne lê o ritual, sem nem saber em que idioma ele foi escrito, e muito menos o seu significado. Ela pede para que Charlie mexa o copo, para mostrar que está ali. E logo depois, pega o caderno que a menina tinha o costume de desenhar e pede para que ela escreva uma mensagem. Steve fica irritado e decide acabar com tudo. Anne se desespera e tenta explicar que Charlie já tinha tentado se comunicar em outro momento. Eles escutam um barulho, e logo depois, Anne parece estar possuída pelo espírito de Charlie. Hello? What's going on? Mom! Please, you're really freaking me out. Please stop. Steve joga água em Anne, e isso parece fazer ela voltar ao normal. No dia seguinte, Peter está na escola, e vê uma luz passando por ele. Então ele percebe que seu reflexo está sorrindo, e logo depois disso ele decide sair da sala. Steve liga para Anne e fala que Peter está apavorado, falando que está sendo perseguido por um espírito. À noite, Anne escuta um barulho, e vai até o quarto de Charlie. Lá ela vê um desenho aparecendo no caderno da filha. E enquanto isso, Charlie aparece no quarto de Peter. Charlie? De repente, Peter começa a ser puxado e não consegue gritar e nem pedir ajuda. Quando ele finalmente consegue se soltar, dá de cara com Anne e acusa ela de ter tentado arrancar a cabeça dele. Anne acredita que destruindo o caderno de Charlie pode acabar com a manifestação na casa. Mas ao tentar queimar o caderno, Anne também começa a pegar fogo e percebe que já não vai conseguir se livrar do objeto. No dia seguinte, Anne vai procurar a ajuda de Joanne, mas não encontra ninguém no apartamento. É mostrado que Joanne está fazendo um ritual com a foto de Peter, e podemos notar aqui na mesa a cabeça de animais decapitados, e objetos que foram criados por Charlie no começo do filme. Anne percebe que o bordado do tapete de Joanne é familiar, e volta correndo para casa. Enquanto isso, Peter vê Joanne do outro lado da rua, e ela está recitando um ritual para expulsá-lo. Ele fica sem entender nada, porque parece que somente ele está conseguindo vê-la. Em casa, Anne começa a mexer nas coisas da mãe, e encontra outros tapetes com o mesmo tipo de bordado do de Joanne. Ela também encontra vários livros que falam sobre rituais e invocações. Anne encontra um texto grifado que fala sobre um demônio chamado Paimon. Nele, o demônio é descrito como o deus da destruição, e que ele possui uma pessoa mais fraca quando é invocado, e só após o ritual ser concluído, ele passa para um corpo mais forte, e esse corpo definitivo deve ser de um homem. Em troca disso, o demônio oferece riquezas ao conjurador. Anne começa a olhar um álbum de fotos,
e descobre que Joanne e Ellen já se conheciam. E pelas fotos, Anne consegue entender que além da mãe ser membro de um grupo que cultua o demônio Paimon, ela envolveu a família nesses rituais. Mais tarde, vemos que Steve recebeu um e-mail falando sobre o túmulo de Ellen. E Anne continua determinada a descobrir mais sobre o ritual e decide procurar mais coisas no sótão da casa. Só que o lugar está lotado de moscas, e Anne mal consegue respirar por causa de um cheiro podre. E é aí que descobrimos que o corpo de Ellen estava lá esse tempo todo. Anne também vê o símbolo de Paimon desenhado com sangue. E esse símbolo foi mostrado várias vezes, até mesmo em um colar usado pela própria Anne, que é igual ao que Ellen estava usando também. Na escola, Peter fica ainda mais perturbado ao escutar o barulho que Charlie fazia com a boca. Peter levanta a mão e todo mundo fica assustado, pois seu rosto está inchado e ele parece não conseguir respirar. Ele bate o rosto na mesa e depois começa a gritar desesperado. Steve chega com o filho em casa e Anne começa a falar que encontrou o corpo da mãe decapitado no sótão. Steve sobe e comprova que Anne está falando a verdade, mas ele começa a questionar o motivo dela não ter ligado para a polícia. Só que Anne tenta explicar que Joanne a enganou para fazer um ritual, e que tudo isso faz parte de um culto que está conectado com um símbolo desenhado na parede. Só que esse super resumo dos fatos faz Steve acreditar que Anne enlouqueceu, e que foi ela mesma quem desenterrou a mãe e colocou no sótão. Isso só faz Anne ficar ainda mais nervosa, e ela diz que a maldição começou quando eles deixaram Ellen cuidar de Charlie, e que agora esse mal estava atrás de Peter. Anne tenta contar que tentou destruir o caderno de Charlie, e que se sentia culpada por ter começado tudo aquilo de alguma forma. Ela está convencida de que destruindo o caderno pode parar com as perturbações que Peter está sofrendo. Então Anne começa a despedir de Steve, pois ao queimar o caderno ela sabe que seu corpo também pegará fogo. Só que na hora que ela queima o caderno, quem acaba morrendo queimado é Steve. Nessa hora vemos Anne ser possuída por Paimon. À noite, Peter acorda e vê que a luz da casa na árvore está acesa. Ele se levanta e encontra o corpo do pai carbonizado. Anne está no teto olhando para Peter, e logo depois, o garoto vê um homem sem roupa olhando para ele também. Peter consegue se trancar no sótão, e vemos que lá há mais pessoas sem roupa, que pareciam estar esperando por ele. O corpo de Ellen já não está mais lá, e no lugar há uma foto de Peter. Anne aparece flutuando e começa a se decapitar com um fio. Peter se assusta ao ver os membros do culto, e pula da janela. O garoto é possuído pelo demônio, e quando se levanta, vê o corpo de Anne flutuar até a casa na árvore. Vemos que há vários membros do culto em volta da casa. Paimon sobe na casa da árvore, e lá vemos mais membros que estão ajoelhados diante de uma estátua que tem a cabeça de Charlie com uma coroa. Bem aos seus pés estão os corpos de Ellen e Anne, que também estão curvados. Vemos também uma foto de Ellen com o membro principal do culto, já que foi ela quem ofereceu sua linhagem como sacrifício para invocar Paimon. Joanne pega a coroa que estava em Charlie e coloca em Peter. Ela começa a dizer que o demônio estava em seu hospedeiro temporário mais fraco, que era Charlie. Só que agora, finalmente, eles haviam conseguido seu hospedeiro definitivo. Hail, Paimon! E assim termina o filme Hereditário. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo!